hoje eu trouxe para vocês esses squares maravilhosos que eu estou muito ansiosa para que vocês façam, porque fica demais. São os famosos quadradinhos da vovó, os famosos squares de crochê, peças tradicionalíssimas dentro do mundo do crochê. São os verdadeiros quadradinhos que a gente consegue fazer e montar infinitas peças. Nós podemos fazer mantas, roupas, bolsas, acessórios. Gente, dá para fazer de tudo a partir desses quadradinhos. Então é muito legal. E a gente pode variar as cores, fazer nos mesmos tons e misturar outros tipos de cores. É maravilhoso, gente, simplesmente maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Olha, eu estou apaixonada. E essa square que eu vou trazer para vocês hoje é da flor africana, que é essa flor aqui. E olha, eu trouxe para vocês até alguns outros modelinhos para mostrar de flor africana. Olha aqui que legal. Com outras cores. E a gente pode fazer na cor que a gente quiser. O mais legal desses quadradinhos, olha, é que a gente consegue brincar com as cores. Ó, dá até para imaginar já eles aqui em outros tons, em outras cores. Fica muito legal, gente. Eu amo fazer esses squares. Eu acho que é tudo. E vocês podem utilizar também o square assim, do jeito que ele está mesmo, como porta-copos. Ó, colocando uma etiquetinha de borda aqui na ponta, fica super delicadinho. E até mesmo utilizando só a flor africana. Também fica muito legal. Então, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários o que você achou do square, se você já fez. Deixe para mim quando você fizer também, me marque no Instagram, me mostre como ficou, que eu amo ver. Compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar. Caso queiram apoiar o canal, cliquem na opção Valeu Demais. E já deixem aquele like, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom, pessoal, então vamos para a lista de material que nós vamos utilizar para este trabalho. Aqui eu fiquei tão empolgada que eu trouxe várias opções para vocês poderem ver, várias formas diferentes da flor africana e cores, né, com cores diferentes. Aqui tem vários tipos de fios, todos barbante, tá, gente? Aqui eu utilizei só barbante, mas eu utilizei o barbante mais macio, aquele barbante mais seco, e são várias aqui as opções. Eu vou passar o que eu vou mostrar para vocês, que é nesta cor aqui. Caso vocês queiram nas outras cores, eu posso até deixem aí no comentário marcado para mim, que eu coloco para vocês as outras cores também, que tipo de fio, porque senão a lista fica muito extensa, tá? Para passar todos de uma vez. Mas eu vou passar para vocês o que a gente utilizou neste, tá? Eu vou pesar aqui, para vocês verem que, olha, esses dois squares que estão prontos, aqui na balança, ó, deu 26 gramas, então ele usa bem pouquinho de fio, ó, e esse 27 gramas. A flor, sem a parte do square, só a flor deu 17 gramas, ó, 18. Então, tem variação aí de mais ou menos 1 grama. Então, para esse square, eu usei esses 3 tipos de fios, que são fios barrocos. Eu vou deixar aqui para vocês a marcação, a cor e o tex. Eu utilizei também uma agulha de número 3,5, que foi o que eu fiz o trabalho todo, e utilizei uma agulha menor. Vocês podem utilizar qualquer agulha que seja um pouco menor do que a que vocês estão trabalhando para fazer os acabamentos. Aqui eu estou utilizando uma agulha 2,5. Uma tesoura para cortes e, caso vocês queiram também utilizar para acabamento, uma cola universal. Vocês podem utilizar ou não, tá? Não há necessidade da cola. Eu vou mostrar como fazer o acabamento de uma forma que ele fique assim, olha, invisível. Aqui eu não usei cola, tá? Mas caso vocês fiquem inseguros do ponto soltar, eu estou deixando aqui até para vocês olharem como é a cola, mas eu não utilizei neste trabalho aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse acabamento de forma que, olha, fique invisível. A parte da frente, essa é a frente. E essa é a parte de trás, não dá pra ver aonde está
né, os nossos fios, estão bem escondidinhos. Então, vou mostrar para vocês como fazer assim também. E quantas cores, gente, vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Vocês podem utilizar uma única cor, fazer todo o trabalho de uma cor só, duas cores, ir mesclando as cores. Em determinado lugar, nas pétalas, utilizar uma cor. Aqui no miolo, utilizar uma única cor ao invés de duas assim. Na bordinha, fazer outra cor. Aqui na parte do quadrado. Então, assim, as cores, vocês fiquem livres para utilizar a quantidade de cores que vocês quiserem e também as cores, os tons que vocês quiserem, combinando tons, tom sobre tom. Aqui, olha, 2 tons de azul e um branco. Então, fiquem à vontade para vocês fazerem a cor que vocês desejarem. Dá para utilizar, fazer esse mesmo trabalho com essas mesmas agulhas, utilizando um tex próximo do que eu estou passando para vocês, tá? Então, aqui eu utilizei barbantes, são 3 barbantes, e todos os outros squares que eu fiz são de barbante, mas vocês podem trabalhar também com lã. Com lã também fica bem legal, só observem a tex realmente para que seja parecida, e caso a tex seja diferente, não tem problema, gente, dá para fazer com outros fios também. Vocês só ajustem a agulha adequada ao fio que vocês estão utilizando, mas fiquem livres para trabalhar com os fios que vocês quiserem e com as cores que vocês quiserem. Então é isso, gente, bora fazer que estou muito animada. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Então, vou segurar o fio sobre a minha mão assim, dar uma volta, fazendo um X, assim sobre a minha mão, colocar a agulha por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para fora, dar uma voltinha. Agora, eu seguro todo esse conjunto aqui, pego o fio do novelo, laço sobre a minha agulha, seguro tudo com essa mão e passo aqui por dentro. Então, prendi aqui, fazendo um anel mágico. Todo o meu trabalho agora eu vou fazer sobre esses 2 fios aqui, para que depois a gente feche o círculo. Então, vou fazer em cima desses 2. Agora, inicialmente, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Então, eu laço o fio do novelo, passo aqui por dentro, fiz uma correntinha. Laço e passo por dentro, fiz outra correntinha. Agora, eu vou laçar a minha agulha e fazer pontos altos. Eu vou fazer no total 16 pontos altos, contando com esse primeiro ponto. Então, eu vou considerar este ponto como um primeiro ponto alto. Então, para quem já sabe fazer, 16 pontos altos. E aqui eu vou mostrar como faz o ponto alto. Então, lacei, coloco dentro do anel mágico, laço o fio do novelo, trago para cima, laço o fio do novelo de novo, tiro as 2 alcinhas, fico com 2, tiro de novo, laço de novo e tiro as outras 2 alcinhas. Então, esse é o ponto alto. Então, vou fazer o total de 16, ó. Laço, passo por dentro, laço de novo, laço o fio do novelo, tiro 2 alcinhas, laço de novo e tiro as outras 2. Então, façam no de vocês 16 pontos altos. Terminei aqui, então, meus 16 pontos altos, considerando aquelas correntinhas iniciais também como um ponto alto. Então, eu fiz aquela correntinha mais 15. E agora, eu vou puxar este fio aqui menor para fechar o meu círculo. Então, vou puxando para que ele vá se fechando. Puxo bem. E aqui, chegando na pontinha, ó, jogo o fio aqui pra trás. E aqui, gente, caso vocês forem fazer a próxima carreira da mesma cor, é só fechar com ponto baixíssimo aqui, pegando essa alcinha de cima e fazer o ponto. Agora, eu vou mostrar pra vocês com troca de cor. Então, aqui, olha, onde está o meu fio, eu solto. Vou cortar o meu fio do novelo, corto. Tiro meu fio aqui pra fora, venho aqui eu tenho as minhas correntinhas, eu vou vir aqui na primeira cabecinha do próximo ponto, então, aqui está meu ponto alto, ó. Aqui eu tenho as minhas correntinhas iniciais, e aqui está meu ponto alto, o primeiro que eu fiz mesmo, e aqui a cabecinha do ponto. Então, eu vou vir aqui, ó, vou trocar a agulha e pegar a agulha menor, porque para acabamento fica mais fácil. Então, ó, venho aqui,
coloco aqui de trás para frente, pegando as duas alcinhas aqui na cabecinha do ponto. Vou pegar o meu fio, laçar e jogar lá para trás. Então, passo ele aqui por dentro. Passei aqui por dentro, eu vou voltar pelo mesmo lugar de onde eu saí. Então, vou passar aqui por dentro deste nozinho e aqui por dentro do ponto onde eu saí. Pego o meu fio, o fio que eu acabei de jogar aqui para trás, laço e passo ele aqui por dentro. Aqui agora eu tenho como se fosse a simulação de um ponto, então ele fechou a carreira, ó. Eu não consigo ver onde começa e onde termina. Então, ele fechou certinho a nossa carreira. Aqui agora, este fio aqui que nós fechamos do nozinho, eu vou puxar bem, porque nós vamos finalizar. Ó, puxo bem. E aqui eu vou dar um nozinho. Cuidado para vocês não puxarem demais, ó. Esse primeiro nó não pode ser apertado, tá? Tem que ser um nó sem apertar, porque senão vocês puxam o ponto daqui. Então, dou um nó e dou outro nó. Mais um nozinho. Dou 2 nozinhos. Agora, aqui, vocês podem ou esconder as pontinhas, ou passar uma colinha, ou simplesmente cortar. Com 2 nós, ele não vai soltar. Então, aqui eu corto e ele vai ficar bem discretinho. Então, tenho o meu círculo aqui com 16 pontos, e nós vamos começar a próxima carreira com outra cor. Caso vocês estejam continuando com a carreira, depois do ponto baixíssimo, a gente vai fazer esse ponto aqui. Nós vamos colocar os pontos separando de 2 em 2. Não vou pegar nos pontos aqui de cima, eu vou pegar bem no meio do ponto. Então, olha, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto. Eu vou colocar minha agulha aqui no meio dos pontos. E aqui atrás, sair no meio dos pontos. Então, eu laço o meu fio novo, trago aqui pra frente. Vou laçar o fio do novelo, laço, e vou fazer mais uma correntinha. Uma e duas correntinhas. Subi aqui minhas correntinhas, no mesmo lugar eu vou colocar mais 2 pontos. Então, laço e vou fazer pontos altos. Então, mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Então, no mesmo lugar, eu fiquei com 3 pontos altos. E agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Uma. Agora, eu vou dar um espacinho, um intervalo entre 2 pontos. Então, eu puxei meu ponto daqui. Então, eu tenho mais um aqui e mais um aqui. Então, aqui no meio desses 2 pontos, eu vou colocar minha agulha de novo, sair no meio dos pontos. Opa, esqueci de laçar aqui, ponto alto. Então, vou voltar. Laço primeiro e aí venho aqui no meio dos 2 pontos. Aí, eu faço 3 pontos altos também aqui dentro, no mesmo lugar. E 3, o último. E a nossa sequência é essa, mais uma correntinha. Sempre com uma correntinha de separação aqui nesta carreira. Então, essa sequência é exatamente isso. A cada 2 pontos, eu vou colocar minha agulha no meio dos pontos e vou fazer 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Cheguei aqui ao final da minha carreira, vou fazer a correntinha de separação também, porque eu preciso ter a correntinha aqui. E nós vamos finalizar também cortando o fio. Então, vou cortar o meu fio, deixando um espacinho só para acabamento. Depois que eu fiz a correntinha, ó, eu vou puxar delicadamente para vocês não puxarem a correntinha, tá? Esse ponto da correntinha. E agora, a gente vai fazer o acabamento. E aqui, gente, esse fio aqui de trás, eu não escondi ele logo no começo, a gente poderia ter puxado ele junto e escondendo aqui conforme a gente fosse trabalhando. Só que ele vai aparecer nesses intervalinhos aqui. Então, quando eu faço o acabamento, olha, eu faço bem detalhado para que ele fique bem bonitinho na parte de trás. Assim como na parte da frente, ele vai ficar bem acabadinho na parte de trás. Então, eu vou mostrar como eu faço os meus acabamentos aqui para vocês. O primeiro eu já mostrei da primeira carreira e eu vou mostrar a sequência dos próximos também. Caso vocês façam de uma forma diferente, não tem problema, tá? Eu vou mostrar dessa forma como eu faço para que fique realmente bem escondidinho.
Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar a carreira. A mesma coisa, tenho aqui minha correntinha e aqui eu tenho a cabecinha do meu segundo ponto. Eu vou vir aqui na cabecinha do meu segundo ponto, pegando as duas alcinhas de cima, ó, meu Vzinho da alcinha de cima, e vou puxar o meu fio aqui por dentro. Aqui a mesma coisa, segurem aqui, ó, para vocês não puxarem a correntinha. Então, façam bem delicadamente para não puxar a correntinha, porque ela precisa ficar aqui. E eu vou voltar aqui por dentro da correntinha, que é de onde está saindo o meu fio. Vou voltar pelo mesmo lugar de onde eu saí. Ó, que lindinho que fica, bem perfeitinho. Ó, só ajusto, vou puxar para ajustar o mesmo tamanho dos outros pontos, para que não apareça. E agora, eu faço o seguinte, venho aqui no próximo nozinho, tem aqui o Vzinho do próximo ponto, do ponto anterior. Eu vou vir aqui no nozinho deste Vzinho, tem essa linhazinha aqui atrás. Eu laço, passo aqui por dentro, também sem puxar o fio. E agora, eu jogo ele pra cá. Pego esse primeiro aqui, ó. Todo o nosso acabamento sendo feito na parte da frente, de trás do trabalho, nada aparecendo na frente. Laço, passo aqui por dentro. Passei aqui por dentro, eu vou jogar ele aqui dentro. Dentro aqui desse Vzinho aqui, esse Vzinho grande. Esse lequezinho, né? Que é daqui onde está o meu outro fio. Puxo pra cá, trago pra cá e vou puxar este outro fio aqui também, aqui por dentro. Assim. Aqui não é uma regra, tá, gente? É como eu faço. Tô mostrando pra vocês como eu fiz o acabamento desses aqui que eu fiz pra ficar bem bonitinho. E aqui eu dou os dois nozinhos. O primeiro nozinho sem puxar, mas, ó, escondam ele aqui embaixo, porque dessa forma ele não aparece o nó. Então, ó, sem repuxar, e vou dar 2 nós para finalizar. O segundo nó pode ser bem apertado. E vou cortar as pontinhas bem rente. Agora, aqui eu só escondo ele aqui por baixo deste fio mesmo, só para não aparecer essas pontinhas, ó. Como o acabamento fica bem bonitinho. Não dá pra ver. Essa é a parte da frente e a parte de trás. A gente não vê esses acabamentos. Nós vamos começar agora a nossa próxima cor. Eu posso escolher qualquer lugar para começar, porque não tem começo e nem fim. Eu vou colocar entre os meus lequinhos. Então, eu tenho aqui um lequinho de 3, aqui um lequinho de 3. Então, entre os lequinhos, eu vou colocar a minha agulha. Vou laçar. Vou pegar o fio do novelo e prender. Passar por dentro. Aqui, agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas. 1 e 2. Este fio aqui, eu vou segurar ele para trabalhar enquanto eu estou fazendo os pontos. Mas eu vou esconder ele também de outra forma, vou mostrando para vocês. Então, aqui onde eu fiz as correntinhas, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu laço e faço mais um ponto alto. Um ponto alto. Soltou. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, então, laço uma correntinha, mais uma correntinha. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar de onde eu fiz meus pontos. Então, 1 e 2. Então, em cada espacinho, eu vou fazer essa sequência. Aqui, ó, minhas correntinhas já equivalem como ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aqui, aqui, ó, eu paro de trabalhar por cima do fio, tá? Eu soltei o fio agora, não vou trabalhar mais com ele. E agora, aqui no próximo espacinho, eu vou fazer a mesma sequência. Então, venho aqui entre os lequinhos, laço para fazer ponto alto, venho aqui entre o meu lequinho e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas, 1, 2 e mais 2 pontos altos. 1
e 2. E agora, eu continuo fazendo aqui sem separação, tá? Entre os pontos aqui, não faço separação. Então, continuem fazendo essa sequência até o final. Agora, nós vamos fazer a nossa quarta carreira. E a nossa quarta carreira eu vou fazer na mesma cor. Então, eu vou continuar com essa cor. Caso vocês queiram fazer com outra cor, é somente continuar e fechar da mesma forma como nós fechamos a carreira anterior. Então, tem as correntinhas aqui, vocês vão pegar aqui na cabecinha deste ponto aqui e fazer o mesmo acabamento, passando aqui por dentro, jogando para trás e voltando por dentro deste ponto aqui. Então, a mesma coisa, tá? Só que aqui eu vou continuar com a mesma cor. Então, vou vir, ó, a correntinha está aqui, ó. Vou puxar até um pouco meu fio aqui para não ficar tão aberta, a primeira correntinha. E aqui, na cabecinha do meu ponto, que é essa daqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, vou pegar só a alcinha de lá e fazer um ponto baixíssimo. Então, eu laço o fio do novelo e passo por dentro desta que está na minha agulha. Fiz um ponto baixíssimo. Aqui eu vou trabalhar neste espacinho aqui, então eu preciso chegar até ele. Então, ó, coloco a minha agulha aqui, laço e vou fazer outro baixíssimo. Fiz outro baixíssimo, agora eu vou fazer 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3. E aqui no mesmo espaço, eu vou fazer equivalente a 7 pontos. Então, já tenho um ponto, aqui minhas correntinhas já são equivalentes ao primeiro ponto. Então, vou fazer mais 6 aqui no mesmo espacinho. Então, laço, ponto de número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, gente, procurem colocar, puxar um do lado do outro, para não ficar um em cima do outro, para ele ficar essa voltinha aqui bem bonitinha. Então, 7 pontos altos, eu vou trabalhar também nesses espacinhos aqui, ó, no meinho do meu leque. Então, aqui, 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 sempre no meinho, no espacinho. Não vou fazer nenhuma correntinha de separação, vou vir aqui no próximo ponto, que é aqui, este meinho aqui do lequinho, laço e mais 7 pontos altos. Mesma coisa, aqui no próximo mais 7. Então, eu vou fazer essa sequência até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira, vou cortar o fio e vou pegar a minha agulha de acabamento. Vou trocar aqui, ó. Puxo pra fora o fio e já troco de agulha para fazer o acabamento. Então, minha correntinha está aqui, a cabecinha do próximo ponto, eu venho aqui, pegando aqui as 2 alcinhas. Então, pego uma, pego 2. Pego o fio, jogo lá para trás, ó, laço, jogo lá para trás. E vou voltar do mesmo lugar de onde eu saí. Então, coloco aqui dentro do meu Vzinho, laço e passo aqui por dentro do nozinho e do Vzinho, assim. Meu fio está aqui embaixo, lembra que a gente fez o acabamento só enquanto cobria? Agora, eu vou trazer este fio aqui para baixo. Então, eu jogo ele aqui neste primeiro ponto aqui, só para ele ficar já mais para cá. Vou passar aqui por dentro deste, ó. Passo aqui por dentro deste. Aqui, eu já consigo descer, ó. Pego aqui atrás e vou passando ele aqui por baixo, só para descer aqui junto do outro, ó. Estão vendo que ele está descendo escondidinho? E aqui, ó, já consigo enfiar a agulha aqui por dentro, laçar ele aqui e jogar aqui para onde está esse meu outro fio. Então, aqui, olhem o tamanho, se está certinho, ajustado, tudo ok. Já estamos de encontro com o outro fio. Eu vou dar um nó. Primeiro nó sem puxar muito, lembra? Suficiente só para esconder aqui dentro.
e o segundo nó. 2 nós, corto as pontinhas. Aqui, caso vocês não confiem em dar 2 nós, dependendo do fio para ele soltar, podem passar um pouquinho de cola ou podem esconder mais um pouco essas pontinhas, gente. É que esse barbante aqui, eu sei que com esses 2 nós ele não vai soltar, mas se vocês ficarem inseguros em relação a isso, podem passar uma colinha. E aqui está pronto. Então, aqui, gente, nós estamos trabalhando com 8 pétalas. Então, aqui, desde essa parte aqui da segunda carreira, nós vamos ter sempre 8 pétalas. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho um conjunto de 8 e aqui as beiradinhas também um conjunto de 8. Eu vou escolher qualquer uma dessas pétalas para começar agora a próxima cor. Aqui onde eu tenho os 7 pontos, eu vou vir aqui no primeiro, pegando aqui o lequinho, o meu Vzinho, ó. Aqui neste lugar, vou laçar a minha linha e já vou fazer um ponto baixo. Então, vou laçar a linha do novelo e passar por dentro da correntinha. Aqui, esta daqui, eu já posso esconder aqui dentro, porque nós vamos trabalhar aqui, ó, nós vamos trabalhar por um espaço grande, então eu consigo esconder por dentro. Então, aqui eu posso segurar o fio também já para esconder. Então, vou vir aqui no próximo ponto e vou caminhar sobre essa beiradinha. Então, venho no próximo e vou fazer outro ponto baixo. Ponto baixo. Venho aqui no próximo, ó, pegando as 2 alcinhas aqui de cima. Estão vendo a cabecinha do ponto, pego as 2 alcinhas, seguro meu fio aqui por dentro, laço o fio do novelo e faço ponto baixo. Ó, vou fazer mais um. Meu ponto está aqui, pego a cabecinha, o Vzinho, deixo meu fio aqui para esconder, laço o fio do novelo e passo por dentro. Então, eu vou caminhar fazendo pontos baixos até a beiradinha da pétala. Então, nós temos aqui 7 pontos. Então, eu vou fazer o total de 7 pontos baixos. Cheguei aqui na beiradinha, eu posso parar de esconder o fio. Aqui ele já está bem preso, porque caminhou aqui por baixo de toda essa parte que nós fizemos. Então, posso soltar o fio, não preciso mais esconder. Agora, aqui neste intervalinho, ó, aqui eu tenho 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neste intervalinho aqui, eu vou fazer um ponto alongado. Então, vou colocar a minha agulha, ó, tenho esse espacinho aqui e tenho esse segundo espacinho. Vou vir aqui no meio, neste buraquinho, ó, do segundo espacinho, ó, esse daqui de baixo, aqui, laço o fio do novelo e vou trazer aqui pra cima, equivalente, ó, à altura da agulha. Laço e vou fazer o ponto baixo. Então, é um ponto baixo alongado, passo por dentro. É só um ponto baixo mesmo, só que a gente alonga ele do tamanho aqui de baixo até aqui em cima. Aqui pode ser que o fio fique viradinho, então vocês só ajeitem o fio para que ele fique bem retinho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto do meu lequezinho e vou fazer aqui os pontos baixos, os 7 pontos baixos. Então, 1, só continuo normal, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui a gente repete, é exatamente igual todas as carreiras. Vou fazer só mais um alongado para vocês verem. Então, não nesse espacinho, aqui neste espacinho aqui. Coloco a minha agulha lá, pego o fio, trago aqui equivalente, olha, a altura mesmo do trabalho. Só cuidado para vocês, ó, não apertarem para não ficar repuxado. Deixa, ó, natural a agulha subir e vir até aqui a altura onde ela automaticamente precisa fazer o ponto. Então, ó, laço e faço o meu ponto baixo aqui. Não se esqueçam de vir, ó, esse pontinho aqui, o primeiro, ele fica escondidinho. Contem, tá, gente? Não se esqueçam de contar. Contem para não dar errado. O primeiro ponto sempre vai estar escondidinho aqui, porque a gente tá pondo um ponto a mais.
Então, ó, venham nele aqui, tá? Então, ponto baixo aqui e continuo fazendo essa mesma sequência. Então, são 7 pontos baixos e este ponto alongado. Aqui deixei o último ponto para fazer com vocês, eu já fiz os 7 pontos aqui, vou fazer o alongado. Faço aqui o alongado. Puxo meu fio e já posso cortar. Cortei meu fio, vou trabalhar com a agulha menor para fazer o acabamento. Então, puxo o fio para cá, ó, saí do alongado aqui, eu vou vir aqui também na primeira cabecinha do próximo ponto. Puxo meu fio lá para trás e volto pelo mesmo lugar. Então, pego aqui o nozinho de trás, passo por dentro do Vzinho, puxo meu fio lá pra dentro. Pronto. E agora, só vou esconder este meu fio pra cá ou pra cá também. Como a gente já puxou esse pra cá, eu vou puxar esse daqui pra cá. Então, vou esconder aqui embaixo dos fiozinhos na parte branca. E esse daqui também que eu escondi pra cá. Olha que linda que ela tá. Aqui o verso e a frente. E agora, nós já temos aqui nossa flor africana. A flor já está pronta. Nós vamos fazer agora a parte do quadrado, a parte do square. Troquei de agulha aqui de novo, nós vamos fazer agora a parte do square, do quadrado. Então, aqui, eu também posso começar em qualquer uma das pétalas, eu vou escolher uma primeirinha, um primeiro ponto também. Então, vou pegar aqui também a cabecinha do ponto, os 2 alinhos, passo meu fio aqui por dentro e vou fazer um ponto baixo. Então, laço, ponto baixo. Aqui, gente, a mesma coisa, também posso esconder, porque eu vou caminhar aqui em cima deste, eu consigo esconder o meu fio também. Então, podem fazer junto aqui escondendo. Então, aqui eu fiz um, vou fazer ponto baixo aqui no próximo. Eu vou fazer um total de 4 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto meio alto. Então, eu vou laçar a minha linha do novelo, vir aqui no próximo ponto, laço de novo, fico com 3 na agulha, laço e tiro todas de uma vez. Este é o ponto meio alto. E agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu laço, venho aqui, faço um ponto alto. Então, laço, tiro 2, laço, tiro 2. No próximo ponto, mais um ponto alto. Laço e faço outro ponto alto. Aqui eu já posso parar de esconder, já escondi até aqui, não tem problema, pode soltar o fio, porque às vezes fica atrapalhando a gente ficar segurando esse fio. Então, ó, pode segurar ele pra cá. E nós vamos continuar agora o trabalho aqui. Olha, reparem que essa parte aqui a gente fez em cima aqui sobre a pétala. Agora, neste ponto alongado, que é este ponto diferente que vai ser a nossa primeira quina. Então, aqui eu vou fazer 2 laçadas na minha agulha, então, 1 e 2, porque eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, vou colocar aqui, pegando as 2 alcinhas, laço, vou tirar de 2 em 2. Então, eu laço, tiro 2, fico com 3. Laço, tiro mais 2, fico com 2. Laço e tiro as 2. Então, este é o ponto alto duplo. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E vou fazer outro ponto alto duplo. Então, laço 2 vezes, venho no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto. Então, aqui no mesmo lugar, coloco a minha agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Venho aqui no próximo ponto, que é o primeirinho da próxima pétala, ponto alto, laço, faço ponto alto.
Vou fazer mais um ponto alto, laço no próximo ponto, tá? O único lugar onde a gente faz no mesmo ponto é aqui essa quininha onde a gente tem o ponto alto duplo. Todos os outros é ponto sobre ponto. E nós vamos voltar essa sequência aqui. Então, nós fizemos 2 pontos altos, eu vou fazer agora o ponto meio alto. Ponto meio alto. Então, laço, tiro todas de uma vez. E vou fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Então, olha, é uma sequência que ela começa e ela volta igual. Aqui vai ser a pontinha do nosso quadrado, então, nós vamos ter 4 pontinhas. Então, aqui é essa sequência. Agora, nós vamos fazer um ponto meio alto que vai dar bem aqui. Então, nós vamos ter 4 pontinhas e 4 vezes esse ponto aqui, que nós vamos fazer agora. Que em cima desse ponto é um ponto meio alto. Então, aqui, um ponto meio alto. Laço, tiro todas de uma vez. Então, nós vamos ter 4, ó, em cima aqui do ponto alongado, nós vamos ter 4 pontas e 4 pontos meio altos, que é esse daqui. E agora, nós vamos fazer exatamente essa mesma sequência toda aqui de novo. Então, vão ser 4 vezes essa sequência. Então, vamos fazer de novo, vou fazer mais uma vez com vocês. Fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Aí, eu vou fazer um ponto meio alto, ponto meio alto. 2 pontos altos, um ponto em cada ponto. Então, um ponto alto, no outro ponto, outro ponto alto. Cheguei aqui no meu ponto alongado, na cabecinha do ponto alongado. Então, aqui, lembra? Laço 2 vezes, ponto alto duplo. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. 3 correntinhas, 1, 2, 3. No mesmo ponto, laço 2 vezes e outro ponto alto duplo. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro 2. Agora, 2 pontos altos. 1, 2, um ponto meio alto, tiro todas de uma vez, e 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, e caímos de novo aqui em cima do ponto alongado, que é o nosso ponto meio alto. Ponto meio alto. Minha linha abriu aqui, pronto. Aqui nós já fizemos 2 quinas, gente. Então, o restante, as outras 2 quinas são exatamente igual. Então, vocês vão fazer essa sequência, exatamente essa sequência que nós fizemos. Se ficou alguma dúvida, voltem o vídeo, mas é a mesma sequência aqui no restante da flor. Então, cheguei aqui ao final da carreira com um ponto meio alto. Então, encerrei exatamente na contagem certinha que nós fizemos. E olha, já está ficando já no formatinho de quadrado. Agora, a próxima carreira, ele já vai ficar retinho. Então, aqui nós vamos encerrar da seguinte forma. Nós vamos continuar ainda com essa linha para fazer a próxima carreira. E nós vamos vir aqui na cabecinha do próximo ponto. Então, eu tenho aqui meu primeiro ponto que eu fiz aqui e a cabecinha aqui em cima do segundo ponto. Vou pegar somente a alcinha de lá, da cabecinha do ponto, laço e passo por dentro. Vou fazer o baixíssimo. Vou vir aqui, ainda neste ponto aqui, no segundo ponto, ó, aqui eu tenho o primeiro. Vou vir aqui no segundo e pegar as 2 alcinhas, assim. Laço e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, um ponto baixo. Venho aqui no próximo, um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto,
até chegar na quina, na nossa esquininha do square. Então, vou fazendo pontos baixos, ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas, ó, a cabecinha do ponto inteira. Então, caminhei até aqui com pontos baixos, cheguei aqui na quina. Aqui nesta quininha, eu vou colocar 2 pontos baixos, 1, 2. Vou fazer 2 pontos, ou melhor, 2 correntinhas, 1 e 2, e mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou vir aqui no próximo ponto, meu próximo ponto, ó, eu não vou vir aqui neste daqui, em cima deste meu, que é o duplo, eu vou vir aqui neste daqui, que é em cima do ponto alto. Pego aqui e vou fazer pontos baixos. Fora essa esquininha que nós temos, fora a quina, vão dar um total de 16 pontos. Aqui, entre uma quina e outra, vai dar 16 pontos, tá? 16 pontos baixos. Então, aqui a sequência é essa. Vocês caminhem com pontos baixos, chegou aqui na pontinha, na quina, vocês façam 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos e continuem caminhando com pontos baixos aqui até o final, até a gente chegar neste último ponto aqui, onde nós fizemos o nosso primeiro desta carreira. Então, encerrei aqui, e aqui, depois que eu faço a quina, na minha parte reta, eu vou fazer 8 pontos, que é a metade de 16. Então, fiz 8 pontos, agora eu vou cortar o meu fio. Corto o fio. Vou tirar ele aqui por fora. Vou pegar a agulha de acabamentos. E aqui, olha, estão vendo que nós temos o nosso ponto meio alto? Aqui nós temos já um ponto sobre o outro ponto. Foi aquele ponto que nós iniciamos. Nós vamos vir aqui no segundo, nessa segunda cabecinha aqui, nesse Vzinho, vou pegar aqui a cabecinha deste ponto. E este meu fio aqui vai ficar por cima mesmo deste outro que está aqui. Aqui, vou passar ele lá pra frente, jogar ele lá pra frente, ó. Assim, e vou voltar ele aqui também por dentro, passando aqui dentro do nozinho e dentro do Vzinho, no mesmo lugar de onde eu saí. Passo aqui por dentro, e a mesma coisa que a gente fez nos outros acabamentos, ó. Ajusto também o tamanho aqui para ficar o mesmo tamanho que os outros pontos, para ficar certinho. E agora, eu posso descer aqui, ó, no meio do ponto meio alto. Vou passar ele aqui por dentro. Cuidado para não puxar, para não modificar o ponto lá, veja se tá certinho. E esconder ele aqui. Esse fio aqui eu vou esconder aqui e esse fio aqui também eu vou caminhar aqui por dentro. E aqui, olha, ele já fez o acabamento aqui dos pontos. Nosso square está pronto. Olha que coisa mais linda, que riqueza da vida. Olha isso, gente. Atrás, olha aqui, vocês podem fazer tranquilamente uma manta, alguma peça que não vai aparecer aonde está começando, onde está terminando, nenhum acabamento de fio, fica perfeitinho. Olha que lindo. E aqui a flor africana e aqui o square. Na flor africana, vocês podem até colocar uma etiquetinha de borda e deixar como um porta-copo. Olha que fofo que fica. Aqui também no square, ó, colocar aqui no cantinho, ou aqui em cima mesmo, ó. Que graça que fica como porta-copos também. E, gente, é isso. Eu estou completamente apaixonada nesse trabalho, nesse square de flor africana. Eu achei que fica lindíssimo. Se você é como eu, gosta muito de squares, pode colocar aí no comentário. Eu amo square, que eu vou trazer bastante opções diferentes para vocês.
Usem e abusem da criatividade de vocês, façam de diversas cores, nas cores que vocês desejarem, imaginarem, façam testes, é super rapidinho de fazer, então testem mesmo, façam vários. Então, gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like para mim, deixem nos comentários como ficou o de vocês. Caso vocês façam, me marquem no Instagram, me mostrem que eu amo ver, amo repostar. Compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar também em fazer o Square. Caso vocês queiram apoiar o canal, cliquem aí no Valeu Demais e se inscrevam no canal caso ainda não forem inscritos para não perder os próximos vídeos. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.